Olá, bom dia, tudo bem, meus amores? Aqui é Renata Lobato, do canal Acredite Se Quiser. Hoje eu vim fazer um relato para vocês, tá? Contar uma história para vocês verídica que aconteceu na minha família. Na realidade, não aconteceu na minha família, aconteceu com pessoas próximas da minha família e que minha avó contou para minha mãe e minha mãe contou para nós, passando para nós, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre o que acontece na quaresma. Muitas pessoas não acreditam, não levam mais a sério. Hoje em dia acontece várias coisas aí que não se acontecia antigamente. Como eu disse para vocês, eu quero trazer alguma coisa para vocês do Pantanal, porque minha mãe mora no Pantanal. E lá acontece, sim, várias coisas, assim, eu não sei se é por ser uma região mais, como se diz, tem mais mato, né, mais coisas assim, então lá acaba acontecendo muitas coisas assim, e fatos que eu quero passar para vocês, que acontecem ainda, tá? Acontecem mesmo. Eu mesmo já fui testemunha de algumas coisas lá. Então eu ir lá, pegar minha mãe um dia e a gente passar por algumas casas lá, alguns lugares, algumas chácaras, pedir autorização para eu estar passando para vocês. Essa história da quaresma que eu quero falar para vocês é o seguinte. A minha avó, ela é de 1911. E quando ela era mocinha, ela gostava de ir muito em bailes, assim. E num baile desses, teve um amigo dela que foi assassinado, né? Foi assassinado, esfaquearam ele. Ela ficou com um trauma, com um remorso muito grande e prometeu que nunca mais iria em baile. E na quaresma, bem no comecinho, tava entrando já a quaresma, aconteceu um baile na cidade, meio clandestino, assim, na realidade o baile retirado da cidade, né? Indo, quem vai para Cachoeirão por ali, quem conhece a região do Pantanal aqui da Uana vai saber o que eu tô falando. E convidaram a minha avó para ir nesse baile. A minha avó disse que não iria. Tá, tudo bem. As amigas foram e quando foi pelas 10 horas, 11 horas da noite, chegou nesse baile um homem muito lindo. Ele parou o baile simplesmente. Tanto homens quanto mulheres pararam e olharam para ele, porque ele era diferente. Ele tinha uma beleza tão linda que até os homens ficaram assim meio revoltados, sabe? Tipo assim, não tinham chance nenhuma. E a minha avó tinha uma amiga muito próxima a ela, que eu me esqueci o nome dela agora, e eu apelidar ela, vou colocar o nome de Simone, tá? E essa Simone era a mais tímida da turma, era a mais quieta, era a menos introvertida, aqui era não tiravam ela para dançar, essas coisinhas assim. Raras vezes ela dançava, né? Então aquele homem se direcionou ao bar do clube, pediu a sua bebida e depois veio em direção a ela, a Simone, deixando todas as outras de lado. Ele não olhou para as outras. Ela passou a noite inteira com ele, dançando, conversando, né, brincando, rindo e tal. Na hora de vir embora, ainda as outras meninas falaram: Simone, você vai com a gente? Vamos, nós estamos indo embora. E ele falou: não, pode deixar que eu a levo. Chegando em casa, ele pediu um beijo para ela. E antigamente era muito difícil você já no primeiro encontro já ter um beijo assim, né? Até porque quando se namorava tinha uma pessoa que ficava constantemente ali vigiando você. Muito bem. Ela cedeu a esse beijo. Enquanto ela estava beijando ele, ela sentia dentro dela algo que estava algo muito quente. No caso, que estava esquentando muito ela, pegava fogo de dentro para fora. E ela tentou, né, interromper esse beijo e abriu os olhos. Quando abriu os olhos, ela olhou para ele.
ele estava de olhos abertos também olhando ela. E os olhos dele pareciam olhos de gato, né? Com aquele risquinho no meio, assim, sabe? E ela se assustou grandemente, ela ficou super assim perturbada, saiu do carro e correu para casa dela gritando, gritando. Ela corria que ela pedia banho, água, porque ela estava se queimando e ela gritava com a mãe dela. Os olhos dele eram de gato, os olhos dele eram de gato, eu tô queimando, tal. Mas ninguém via fogo nela. Não havia fogo nela, simplesmente saía fumaça do cabelo dela. Isso são histórias contadas pela própria mãe dela para minha avó, né? No caso. E levou ela para o hospital e ela não tinha nada. Os órgãos delas vitais estavam bons, tudinho, só que ela, com o passar do tempo, ela ficou uma moça que ela não saía mais, não tinha mais amigos, não conversava mais com ninguém, e ela ficou com um probleminha mental, né? Ela sempre falava da mesma coisa, sempre falava do acontecido. Se você chegasse nela e perguntava, ela contava a história normalmente, ela sabia o que tinha acontecido com ela. E ela começou a ver coisas depois, sabe? E ela se apegou à costura. Ela costurava muito, tanto é que ela era muito caprichosa nas coisas dela. Só que ela não saía mais de dentro da casa dela. Então, simplesmente a vida dela acabou. A minha avó soube da história do salão porque as outras amigas contaram para minha avó o que havia acontecido e como aconteceu, como foi que ele chegou lá, o que aconteceu, como foi que ele a chamou. Ele convidou ela para ir embora, né? Então, por isso que ela soube de todos os relatos. E a própria Simone, quando estava viva, ela também contava, né? Pois, passado alguns anos, ela morreu. Ainda morreu jovem, eu penso, porque ela morreu bem cedo, bem mais cedo que a minha avó. Minha avó já morreu com quase 90 anos. Ela morreu, ela tinha, acho que 60 anos, 60 e poucos anos. E aconteceu esse fato com ela, gente. E foi na quaresma, tá? Então eu acredito, assim, que existem no mundo coisas boas e coisas más, e que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente faz, com quem a gente fala, com quem a gente conversa, porque o sobrenatural tá aí, acredite quem quiser e se quiser, né? O sobrenatural tá aí. Nós temos que pedir todo dia proteção a Deus, que Ele nos livre e nos guarde de todo mal, de tudo que nos rodeia, e nos cobre com teu sangue, porque são fatos que realmente aconteceram. Eu jamais viria aqui colocar minha cara a tapa e falar para vocês, contar para vocês uma mentira dessa, tá? Eu só não sei te falar o nome da pessoa agora. E também não seria ético eu falar neste momento, né? Abrir assim assim, a intimidade da pessoa. Eu só sei que a família, depois que ela faleceu, a família ainda continuou um bom tempo morando lá na cidade e depois se mudaram de lá e minha avó perdeu o contato com todos. E sempre ela contava isso para os filhos e minha mãe contava isso para nós, no caso, né? Mas eu quero deixar esse relato aqui para vocês. Cuidado com a quaresma, né? Muita gente brinca, mas é sério, existem coisas aí no mundo que nós não sabemos explicar, coisas no mundo que nós não sabemos lidar. Então, como a gente não sabe mexer com alguma coisa, é melhor deixar quieto, tá bom? Então, acredite se quiser, mais um relato aqui para vocês hoje. Deixa seu like, por favor, compartilhe esse vídeo. Se vocês tiverem histórias também que vocês sabem de alguma coisa que aconteceu, manda para mim. Eu vou deixar na descrição, eu vou deixar embaixo no card desse vídeo o meu e-mail. Vocês mandam no e-mail o relato que eu vou estar lendo, eu vou estar aqui falando para vocês. Eu ainda não tenho um cenário bacana, eu tô pedindo para fazer uma coisa assim bem legal para eu estar melhorando o canal para vocês, mas por enquanto é isso. Então, mande o relato para vocês no card, que eu vou deixar embaixo, escrito o meu e-mail particular, tá?
vocês mandem para mim as histórias, eu estarei lendo aqui. E não precisa colocar nome, se colocar nome, troquem os nomes, tá? Se quiser colocar a cidade, vocês que sabem, tudo, mas só pra gente estar tendo um feedback, uma troca assim legal, e para eu ter certeza que vocês estão gostando das histórias que eu vou estar postando aqui também, tá? Tem muita coisa para falar, tem muita coisa para mostrar para vocês, e que é sobrenatural mesmo, gente. E eu quero mostrar para vocês que o sobrenatural existe e que a gente tem que tomar cuidado e que a gente tem que pedir proteção a Deus, que é só Ele para nos guardar, tá bom? Beijo, fica com Deus e até a próxima.